Bom dia, gente! Como vocês estão? Bom, já vou iniciar aqui na live agradecendo a todas as pessoas que entraram agora, as que vão entrar, né, futuramente agora nessa live. Oi, Mel, bom dia! Quero agradecer as pessoas que entrarão posteriormente nessa live, né? Eu tô achando muito interessante que muitas pessoas, bom dia, muitas pessoas estão assistindo a minha live depois, né? Então, quero agradecer a você que se conecta com essa energia posteriormente, com certeza, né? Todas as pessoas que elas se conectam aqui comigo, existe um propósito, existe algo a mais, né? E esse é o propósito da minha live, é o propósito do despertar. Quem assistiu a live na semana passada, né? E eu convido você a assistir, tá ali na bio. Foi o primeiro, né? A primeira live dessa série que eu vou estar fazendo, sabe-se lá até quando, né? Até quando eu sentir que é o fluir. Oi, Mai, bom dia, pessoal. Então, gente, nós começamos a falar na live da semana passada que foi um despertar, que é um abrir, né? É expandir um pouquinho a nossa consciência para as nossas para as situações que a gente vive. Então lá eu passei até um deverzinho de casa, tô brincando, mas passei ali uma coisinha interessante para você se conectar com você. Depois entra lá, verifica, faça parte também desse movimento de despertar, porque isso só contribui mais ainda para a sua vida, tá? E na verdade, resumindo aqui para vocês, o que é, né? O que foi o meu pedido da semana passada? Que você entrasse em contato com tudo aquilo que te dói, tudo aquilo que te incomoda, tudo aquilo que já feriu e tudo aquilo que você não esquece. E como o que hoje te afeta, o seu comportamento, né? Então é para escrever ali. Vou, de repente, dar esse tempinho para você ir pensando também, sabe? Depois você faz esse trabalho interno. Um exemplo, nossa, eu não consigo perdoar isso que aconteceu na minha vida, eu não consigo me perdoar por ter feito isso. Ah, eu sou muito assim, eu sou muito egoísta, ou eu sou muito explosiva. Sabe quando você coloca tudo para fora? Então, esse é o momento de colocar sem censura, sem se bloquear, sabe? Se auto-sabotar e falando, ah, não, mas isso aqui é legal. Não, é fazer uma autoanálise, tá? Fica com esse recado aqui para você. Oi, Cá, bom dia. Mas antes da gente começar tudo isso, que tem muita coisa para falar e que daqui a pouco eu vou falar o nosso tema de hoje, porque tem a ver com o gancho da semana passada, muita gente me pergunta como eu faço as minhas conexões, né? Isso é algo muito individual, mas eu quero estar aqui para dar o start para vocês. Eu quero poder auxiliar de forma prática, sabe? Sem criar, eu não consigo meditar e aí fica lá quieta, eu sou muito impaciente. Então, eu convido você a fazer um movimento de realmente ter aquela vontade e o hábito. Peraí, que tem alguém me chamando aqui. Vem cá. Oi, gente. Dá bom dia pra ela. É a estrela, gente. Estrelinha dá bom dia pra todo mundo. Vamos conectar, meu amor. E aí, gente, essa conexão, ela simplesmente pode vir de uma mente consciente. Sabe quando você senta num parque, você senta olhando... Senta na praia, olhando o mar. Isso é uma meditação consciente, né? Quando você está presente, você está ali só se permitindo. E por mais que você comece a pensar em alguma situação, já reparou como tudo fica mais leve? Então, oi Dani, bom dia. Oi Su, bom dia meninas. Então, eu convido vocês agora a fazer um movimento para quando vocês estiverem em casa ou simplesmente um desses locais que você contempla a natureza, contempla a sua força maior. Eu gostaria que todos agora, vocês, meninas, vocês que estão aí, as pessoas que vão me assistir, que fechem seus olhos. Por um momento, esqueça tudo o que está acontecendo, os seus compromissos, o boleto que você tem que pagar, aquela pessoa que você tem que responder.
Esse momento é nosso, tá? Então vamos respirar fundo de forma lenta. Fazer 7 respirações profundas, tá? Você vai inspirar pelo nariz, você vai reter o ar e você vai soltar, você vai expandir. Enquanto vocês vão fazendo este trabalho de respiração, oxigenando mais o teu cérebro, trazendo mais fluidez no pensar, trazendo clareza, né, para que você possa tomar as melhores decisões, movidas e motivadas por um propósito maior e não botar tudo a perder por conta de uma emoção. Então, é esse trabalho de respiração. Continue, por favor, fazendo esse trabalho e você vai sentindo o teu corpo mais entregue. Ele vai se tornando um canal receptivo para as respostas que você vem pedindo para a vida, para o universo, para a sua força maior. E ao inspirar, vamos trazer hoje uma energia da clareza. Então, ao inspirar, eu inspiro clareza. Ao reter, eu sou clareza. Ao expirar, eu expando clareza. Essas falas, todas mentais. Então vai trazendo, e esse tipo de trabalho você pode fazer com a energia que você precisa. Para o amor, para a alegria, estou me sentindo mais cansada. Pode ser a vitalidade, pode ser a energia. Então vai fazendo esse trabalho de respiração. Sinta o teu corpo cada vez mais leve, mais entregue. E eu convido agora a minha egrégora de luz, a egrégora de cada um de vocês que faz parte desse momento e que farão parte desse momento posteriormente. Eu convido toda a egrégora de luz aqui presente que possa nos abençoar, nos proteger, nos guiar, nos trazer as mensagens e a clareza, a sabedoria para seguir a nossa jornada de encontro ao nosso propósito. Que todo o nosso campo áurico seja restabelecido, que toda a energia positiva, todas as bênçãos possam chegar a nós, a cada um de vocês. Que tudo aquilo que esteja destinado chegue para vocês com facilidade. Que toda bênção, que toda prosperidade, todo o amor, a sabedoria, a clareza, que tudo aquilo que não seja para você seja cortado. Então peço que você agora faça um agradecimento especial por algo na sua vida, por alguém, pela sua família, pela sua saúde. É um movimento muito único. Vou te dar alguns segundos. A gente sempre tem muita coisa para agradecer. Que assim seja. E eu quero agradecer desde já por toda a luz recebida nessa live hoje e que possamos fazer dela um canal de luz, de alegria, de leveza, que todas as informações que chegarem pra gente, que a gente possa absorver o máximo e que a gente possa brincar, curtir durante essa jornada. Vamos fazer mais uma respiração profunda. Liberar o ar. Vamos dar uma espreguiçada. Ai, gente, é muito bom. Vamos dar um sorriso pra vida, né? Quando a gente sorri pra vida, a vida faz o quê? Ela sorri pra gente.
Vamos liberar aí ocitocina, dopamina, tudo por conta aí dos sorrisos. Gente, vamos sorrir. Até mesmo quando o negócio não tá bom, você olha no espelho e vê assim, nossa, gente, mas você tá tão esquisita, né? Você tá tão esquisita. E aí você começa a rir de você mesmo. Então, gente, após a nossa conexão feita, né? Eu adoro começar o dia assim, ter esse movimento, sabe, de conexão. Eu gosto ainda também de abrir os braços e, universo, eu estou aberta para receber todas as bênçãos que tem para me dar e deixa vir, sabe? Deixa vir, que as coisas vão vindo completamente para você. Tá, gente? Todos estão me ouvindo direitinho? Alguém confirma para mim? Bom dia, gente, todo mundo que está entrando, Rui, Maria, Sônia, Marcele, bom dia, meninas, bom dia, menino também, Rui. Todos vocês estão me escutando? Tá tudo ok? Me confirma aí, gente. Obrigada, Mel. Todo mundo com os chakras equilibrados? Agora que tá todo bonitinho, todo equilíbrio. Gente, aqui rola café mesmo, ó. Eu fiz um cafezinho pra gente tomar, um café forte, pra gente falar de temas fortes com leveza. Mas o café tem que existir. Enquanto a paz estava reinando aqui, a pancadaria estava rolando com meus gatos. Eles ficam pra lá e pra cá. Mas é isso, né, gente? Ser paz no caos. Ó, sabe o tema de hoje? O que nós vamos falar? Após toda aquela análise, né, aquele de encontro com si mesma, com toda aquela história sua, né, e você faz o que com aquilo, né? Legal, a Gi me pediu para fazer isso tudo. E aí tô puta, porque eu descobri várias coisas, descobri até que eu não sou o melhor biscoitinho do pacote. Bom dia, Rui. Né? Descobri que eu não sou o melhor biscoitinho do pacote, sou cheia de defeitos e tal. E é bacana, se trata com carinho, se trata com amor, porque é assim que a gente vai se transformando, tá? E, inclusive, o transformar é a pauta já do próximo programa. Gente, hoje nós vamos falar, após essa análise de tudo o que a gente identificou sobre aceitação e autoaceitação, né? O que exatamente isso quer dizer? Todos nós vemos aí esse mundo, né? Eu acredito muito, e se fizer sentido para você, tá? Eu gostaria só de ressaltar que aqui a gente não tem nada, tá? Não tem que fazer nada. Se fizer sentido para você, é isso aí, entendeu? Se a maneira como eu vejo a vida, como eu lido, né? Após tantos anos de estudo, de autoconhecimento na prática, porque eu sou muito intensa e eu sempre coloquei, tem mais que quase 15 anos já tudo isso, autoconhecimento e espiritualidade. O que fizer sentido para você, cara, reflete o que eu vou trazer aqui. E se fizer sentido, você aplica na tua vida, porque para mim tá dando muito certo. E essa é a minha motivação. Visto que está dando certo para mim, poxa, eu quero compartilhar com o mundo, contribuir de alguma forma, né? E aí, esse trabalho de autoaceitação e aceitação é quando a gente entende que nós temos uma missão aqui na Terra, né? Que é viver as experiências que nós precisamos viver até conseguir superá-las e nos amar diante delas. Entende? Olha só, quando a gente não aceita a nossa vida, eu não aceito tudo isso aqui que eu escrevi sobre mim. Eu acho que a minha vida ela é injusta, eu não aceito o que a minha família fez comigo, eu não aceito o que o meu chefe fez comigo, eu não aceito o que aconteceu comigo lá pequena. Enquanto você não conseguir entender, né, toda essa situação na raiz, ela vai continuar. E é isso que eu queria falar com você, que assim, se você gostaria de realmente mudar sua vida, o trabalho interno para você aceitar e autoaceitar as suas histórias, né? E eu vou falar um pouco mais disso, vai fazer toda a diferença no jogo da tua vida. Se a gente entender o que é essa autoaceitação, né? Vamos tomar um café? Alguém aceita um cafezinho? Aqui, ó. Tá tudo bem. Tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem não estar tudo bem, né? E aí, essa autoaceitação
é quando você consegue entender que tudo aquilo que já aconteceu na sua vida e que acontece tem um motivo específico. E aí, a maneira como você vai lidar com cada situação é que vai fazer a diferença. Eu tô no café por aqui enquanto te ouço. Boa, Tintim, Tintim. Quem mais no café, gente? Sou viciada no café. Então, aceitar uma experiência não quer dizer que você concorda com ela. Eu não concordo com isso que aconteceu comigo. Eu não concordo com o que aquela pessoa ali fez comigo. E aí, se a gente não consegue entender o por trás das situações que acontecem com a gente, oi Mari, as coisas ficam mais difíceis. Entende, gente? A questão toda é que quando você percebe, tá? Agora vamos viajar um pouco aqui, para a gente poder ir mais além. Se a gente só mascarar a nossa vida, sabe quando você passa uma maquiagem no rosto, só que seu rosto, pô, tá cheio de ferida, tá cheio de marcas, manchas e tal, só que você passa a maquiagem, coloca um filtro, igual eu tô também hoje com um filtro, não nego. Você não lida com o que está por dentro da situação, com a raiz do problema. Por que eu estou com essa ferida? O que eu estou me alimentando? Eu estou cuidando da minha saúde, da minha alimentação? Eu estou bebendo água? Eu estou trabalhando demais? Eu estou dormindo bem? Então é começar a identificar tudo aquilo que está por trás de uma simples capa, né? Então, quando você começa realmente a compreender que aquelas situações que você já passou tem algo por trás que a vida está tentando te mostrar, cara, faz toda a diferença. Porque quando você... Vamos pegar um tema aqui. Vamos supor que o teu pai... Vamos pegar lá pesado, né? Porque tá tudo ali, gente. Tudo no papai e na mamãe. Coitados. A gente tem que honrar muito os nossos pais, viu? Mas todos os trabalhos que eu faço, já fiz constelação, inúmeras outras terapias, tudo vem dali, né? É um desafio enorme ser pai e mãe, então a gente tem muito que honrar. E, inclusive, isso faz parte da autoaceitação e aceitação. Então, gente, vamos pegar uma história que é o pai rejeitou a filha quando ela era pequena, porque ele queria um filho, mas nasceu uma filha. Imagina essa criança, né? Essa menina, ela nasceu e ela sentiu já desde a barriga da mãe, isso acontece muito na gestação, no útero da mãe, esse portal da vida, né? Ela já carrega já uma das feridas emocionais que a gente vai estar falando mais pra frente. Mas é da rejeição, né? Possivelmente o pai, ao longo da vida dessa menina, ela se tornou mais ausente, então ela já vai ter que lidar com o abandono. Então, imagina quanta dor, quanta falta, ela já vai crescendo. Só que se a gente pegar e olhar essa situação de uma forma mais minuciosa da coisa, volto a repetir, não estamos aceitando, né? Tipo assim, concordando com o que houve, mas a gente vai ter que lidar. O que eu vou fazer com isso que a vida me trouxe? Então a gente vai ter que entender o seguinte: a autoaceitação eu sou essa filha. Eu aceitei, de alguma forma, essa experiência de ter nascido com um pai que rejeita uma filha e que ele gostaria de ter um filho. E aí, como isso vai fazer com que eu trabalhe dentro de mim alguma coisa que precisa ser curado para que eu evolua e para que eu definitivamente descubra quem eu sou diante desse problema. Entende, gente? E a aceitação é quando você entende que é a experiência do teu pai, que ele que vai ter que lidar com a experiência dele de querer, né, ter um filho, mas teve uma filha. É dele, ele é quem vai ter que lidar com essa situação. Só que se você compreender como um todo que é a experiência dele e o que é teu, a gente começa, gente, não estou dizendo que seja fácil, mas a gente começa a entender e trabalhar melhor as situações
e você passa a honrar a tua história. Porque se a gente entender que tudo que nos acontece é por um motivo maior, é para nossa evolução, a gente sai desse lugar de vítima. É lógico, eu tô falando como uma pessoa que trabalhou muito isso em mim, tá? Eu lidei com isso também. Não foi exatamente dessa forma, mas foi muito parecida dessa forma. Existiu uma ausência muito grande do meu pai, né? Não estou aqui fazendo terapia para falar de mim, mas é muito importante quando eu trago para vocês uma história para que vocês se identifiquem. Meu pai, né? Ele teve ali a experiência dele de se tornar ausente. Mediante a separação do casamento, talvez ele não conseguiu lidar bem com a situação, tentou e conseguiu ser o melhor pai que ele conseguia. Só que antes eu não entendia isso. Eu entendia de outra forma, eu entendia, meu pai me abandonou, meu pai me rejeitou. Não, cara, meu pai não me abandonou. Meu pai me deu um nome, entendeu? Meu pai me assumiu. O meu pai, ele estava ali, não da forma como eu queria, como eu desejava, né? A minha mãe assumiu ali um cargo a mais, porque era pela experiência dela. Então ela também teve que passar por isso por algum motivo. E aí cada um fica com o que é seu. Então a partir do momento que eu consegui interiorizar, e gente, isso foi um trabalho de anos, com a ajuda de terapeutas, né, de terapias, limpeza do chakra cardíaco, porque você precisa liberar. Só que um primeiro passo é você passar a entender o que de fato aconteceu. Se a gente ficar aqui só na superficialidade, eu não tive contato com meu pai, meu pai é isso, minha mãe é isso, fulano é isso. Cara, a gente nunca vai conseguir passar para o próximo nível, entendeu? E se você entender também que este bloqueio que existe, que é criado dentro da sua vida, cara, isso te impede de muita coisa, mas muita coisa. Te impede de ter relacionamentos, entendeu? Saudáveis, porque você acaba que vai atrair um tipo de padrão de acordo com aquilo que você reverbera para o universo, que você tá o quê? Magoada, vítima. Eu sou vítima da sociedade. Peraí. Estou sendo vítima aqui dessa garota que está destruindo a minha mesa. Você acaba entrando nesse lugar de vitimismo, de dor, e a gente fica mesmo até a gente entender tudo isso. Esse é um ponto. A partir do momento que a gente começa a vasculhar e fala, pô, peraí, minha vida... Nossa, gente, que ciclo repetitivo que está aqui na minha vida, e eu não entendo de onde vem. Pode vasculhar. O motivo da tua vida hoje tá uma bagunça, você pode ter certeza que tá lá atrás. Tá naquela mágoa que você insiste em manter. Está naquele arrependimento que você insiste em levar. Então, tem muita informação aí. Tem muitas crenças, tem muitos padrões, tem muita falta de vontade também de não querer se transformar. E repito, nada disso é fácil. Nada disso é tão simples. E é por isso que eu tô aqui, para transformar essa jornada de vocês, né? E se vocês me permitirem, guiar vocês... Gente, tá causando terror aqui. Guiar vocês por esse caminho de uma forma mais leve, porque para mim foi muito difícil, foi muito pesado. Eu tive muita dificuldade de enxergar muita coisa. E eu acho que é isso, né? Quando eu descobri depois o caminho da leveza e eu entendi bastante coisa. E a gente vai continuando, né? Descobrindo, porque não para. Enquanto a gente está aqui nessa 3D, a gente vai ficar sempre nesse movimento de transformação, né? Mas essa busca por liberdade da alma, é isso que tem que nos mover, sabe? É isso que a gente tem que ter um motivo a mais para poder seguir em frente. E quando você começa a entrar nessa jornada de transformação, né? Você vê que você precisa olhar para toda a tua história, olhar para tudo que já aconteceu, olhar para os seus antepassados de forma diferente, para que você consiga se libertar. Só que o primeiro passo disso tudo
é a autoaceitação e a aceitação dos fatos, das experiências. Entende, gente? Tá tudo aqui, tá tudo certo para vocês até aí. A gente é muito interessante, né, que muitas vezes a gente não consegue entrar nesse lugar de autoaceitação, de aceitar os fatos, né? Sabe por quê que a gente não consegue visualizar onde está o problema? Por conta do nosso ego, por conta daquele orgulho que a gente insiste em manter, em eu sou assim, vou nascer assim, eu não perdoo, foi ele que fez, aquele dedo apontado para o outro, mas ó, olha quantos dedos tem apontado para mim. E tem muita coisa aí, tem muito reflexo, né, quando a gente aponta muito para o outro. Então, se você começar a olhar suas histórias direitinho, eu digo para você que até mesmo muitas doenças que a gente acumula no corpo, né, ela vem de máculas. O que são essas máculas? São as energias negativas acumuladas no teu campo físico. Eu trabalho muito com frequência, com energia, então eu sei a importância da gente cuidar desse campo. Eu costumo dizer assim, ai gente, pode mexer comigo só no... Obrigada, Mel. Só não mexe com a minha energia, entendeu? Pode mexer com meu namorado, mas ó, a minha energia não mexe. Entendeu, gente? Então não desequilibra o meu chakra. A minha grande missão que eu levo pra mim é assim, pô, pode estar o mundo caindo, mas eu cuido da minha energia. Por que eu cuido da minha energia? Porque se eu cuido da minha energia, eu consigo ter mais clareza dentro do meu propósito, mais clareza, que foi até o que a gente, né, que veio pra mim, pra gente aqui, invocar, né, trazer, por favor, traz clareza. Porque a partir do momento que você tem clareza, você começa a observar que assim, eu preciso mudar minha jornada, eu preciso me transformar, eu preciso dar uma olhada nessa situação que acontece comigo, porque não é possível que tudo que me acontece aqui, ó, de forma repetitiva, tá normal. Aí o povo gosta muito de botar nome, né, que é do tipo assim, eu tenho dedo podre pro amor. Cara, eu não tenho sorte com dinheiro, nosso dinheiro se esvai assim, e aí tem muita coisa aí também. Mas entende que se a gente não começar a se despertar, a olhar para as situações que estão erradas na nossa vida, a gente não vai conseguir mudar o nosso presente. Hoje nós somos o quê? O que nós somos? Nós somos resultado daquilo que nós plantamos lá atrás. Se a sua vida hoje está o caos, que merda, né, gente? Mas é isso, aceita. Autoaceitação de que você não fez nada para mudar. Autoaceitação que as coisas que aconteceram foram suas escolhas, suas consequências. Aceita que dói menos, entendeu? Só que tem uma boa notícia. Sabe a boa notícia? Que se você começar hoje a se transformar, a plantar diferente, as coisas lá na frente, elas já vão ser o quê? Diferentes. Que merda, né, gente? Será que a gente vai cair com a live? Não, né? Literalmente, né? Então, olha só, quando você insiste em passar pelos mesmos problemas, e eu acho que é isso aí também, tá? Eu fui uma pessoa que bati muita cabeça em muita coisa, porque eu não vi, eu era altamente teimosa, tá lá na minha lista. Eu era intolerante, teimosa, eu confundia a teimosia com uma certa obstinação, Capricórnio, mas eu era teimosa demais. Então, eu batia muita cabeça, eu não escutava muito as pessoas. Existe muita coisa aí, né, que até mesmo porque eu sempre fui muito independente, então pega aí suas consequências, né, tem o lado bom e tem o lado ruim, mas a partir do momento que eu olhei para isso, falei, olha, essa teimosia tá me fazendo cada vez mais ir pro buraco, as minhas decisões não estão nada boas, eu preciso dar uma olhada para isso, porque as histórias estão se repetindo, e foi aí também que eu comecei a mudar. Eu comecei a movimentar e comecei a estar aberta para as novas informações, estar aberta para as mudanças, a autoaceitação sobre aquilo que não estava bom na minha vida. Poxa, caramba, se isso aqui está acontecendo, que foi o que aconteceu comigo? Gente, eu abertamente eu falo para vocês
Eu fali com a minha empresa na época da pandemia. Vocês lembram da pandemia, né? E aí o que aconteceu? Depois eu fali, mais uma vez, que merda, né, gente? Eu tive que lidar com muita coisa. Só que depois eu comecei a prestar atenção numa situação. O meu pai também faliu. Então, se meu pai também faliu, o que estava eu, Gisele, fazendo? Honrando o papi, honrando. A gente vem para isso aí, honrar a família. Mas, pô, pai, mas eu não preciso honrar tudo, né? Só que a gente honra inconscientemente, porque isso está no nosso campo vibracional. Falando muito sério agora, é porque eu brinco muito, gente, mas eu brinco falando sério. Isso tudo fica no nosso campo. Essa energia de escassez, de falência, de até mesmo do que é bom, tá? É porque a gente vai focar aqui no que não é tão bom, tá? Pra gente mudar. Então, depois eu falo do que é bom. Então, aquilo tudo estava no meu campo e eu não percebia, eu não tinha a clareza, as informações para entender que tinha mais coisas por trás. Então, após meditações, após pedir muitas orientações, né? Porque o autoconhecimento e a espiritualidade, para mim, elas caminham lado a lado. A espiritualidade que você concebe, não estamos falando de religião, ok? Estamos falando da sua conexão com si mesmo e com a sua força maior. Seja como você concebe ela, de universo, Deus, Jesus, Buda, cara, tudo isso leva para um caminho. Sabe qual é? A luz. Então, para mim, a galera lá de cima não tá nem aí a forma como você chama, isso é muito ego, né? A gente que se preocupa com isso. O importante é estar na luz, o importante, nós somos centelhas divinas. Entendam isso, gente. Nós temos esse poder dentro de nós. Quando você escuta falar a cura, o poder está dentro de você, é verdade. Quando você começa a se lapidar, a se trabalhar, você percebe o quão poderoso é essa força, essa energia para você. E aí, quando você começa a se trabalhar, como eu também comecei a me trabalhar muito no Reiki, né? Hoje eu também trabalho com o Jorei, muito trabalho de limpeza espiritual, você vai tendo discernimento, você vai tendo clareza. E aí aquilo, né? Dá o primeiro passo, que a vida vai te mostrar o caminho. E aí surgia o caminho para mim. Eu preciso entender o que acontece comigo, que houve isso da falência, que houve esses problemas financeiros, essas dívidas, o que aconteceu aqui. Mas eu preciso da raiz. E aí era bom também, porque como eu sou intensa e curiosa nesse sentido, eu queria entender para poder resolver. Eu não queria ficar naquele lugar da vítima, entende, gente? Faz total diferença. Isso é uma coisa muito boa. É legal você identificar também o que é muito bom em você. E isso em mim era muito bom. Eu não sou, quem me conhece sabe, eu não sou de ficar morando no problema. Ah, o problema é esse. Nossa, que coisa, né, gente? Eita, a galera lá exagerou, é um problema enorme. E aí, como é que a gente vai resolver? O foco tem que ser na solução. Se você ficar ali mais de 10 minutos, cara, no problema, mastigando o problema, não. Para tudo. Se foca na solução. Como a gente faz para focar na solução? Cara, fazendo aquilo que te faz bem, fazendo aqueles movimentos para te trazer clareza, para te trazer luz, para que você tenha noção do melhor caminho que você vai tomar. Por quê? A partir do momento que você toma uma decisão errada, ela muda o que você vai plantar lá na frente. Entende? Gente, eu tenho uma mente que eu vou fazendo uma reflexão de muita coisa, mas tudo se conecta. Fica aí. Então, presta atenção numa coisa. A partir do momento que você entra nesse lugar de buscar, querer entender aquilo que está acontecendo na tua vida, qual é a raiz, a clareza vai vindo para você sobre o que você precisa fazer. Que foi o que aconteceu comigo. Identifiquei tantos problemas, né? Esse honrar o meu pai, honrar a escassez, honrar não sei o quê. E meu pai, em uma época, ele foi muito bem sucedido, mas ele faliu depois. Ele foi passado a perna, uma série de coisas, experiências dele. E aí, quando eu comecei a olhar para aquilo, eu falei, não, tem coisa aí.
E aí, com essa clareza toda que eu fui recebendo, eu fui fazendo movimentos que, sabe quando você é levada? Uns você é levado, outros você é assim, ai, você cai de paraquedas em alguma terapia ou alguém que te fala algo e que muda todo o jogo. Aí eu fiz constelação familiar, foi excelente para mim, entendeu? Eu até sugiro vocês, gente, quem não conhece um pouco sobre a constelação, tem uma série na Netflix, olha aí, eu não tô ganhando nada da Netflix. Alô, Netflix? É uma série maravilhosa para você entender um pouquinho sobre esse contexto e é uma história muito legal, se chama Uma Nova Mulher. Eu acho que é isso. Uma linda mulher não, é uma nova mulher. Mas depois você fica assim, uma linda mulher. Uma nova mulher. Você vai ver e vai entender quem aí sentiu esse chamadinho, né? E querer constelar alguma situação. Não faço constelação, não estou divulgando. Eu estou aqui dizendo terapias que me auxiliaram e que pode, de repente, fazer sentido para você. Como eu disse, eu estou aqui para trabalhar com vocês nessa jornada, ser uma guia, né? Dar aquela mãozinha para você, falar, vem pra luz. Vê que a gente vai se divertir no caminho. É muito bom. É, né, Tati? Ela é maravilhosa. Porque presta atenção numa coisa, gente. Isso é bom, isso é bom. Essa teimosia que eu tinha lá atrás, né? Era também uma falta de saber receber ajuda. Essa autossuficiência, que para mim era muito ruim, entendeu? Só que. E depois eu fui buscar a causa disso também. De não saber, né? Eu não sabia, hoje eu adoro, gente. Não sabia receber ajuda. Eu não gostava de incomodar, eu não gostava disso, daquilo. Eu achava que as minhas ideias eram as melhores, sabe? Bobinha, um ego lá em cima, não trabalhado. Entendeu? E é isso. Hoje eu olho para trás para tudo isso com carinho sobre mim. Eu brinco sobre isso, porque isso está muito bem resolvido sobre mim. E então, quando eu comecei a prestar atenção nisso e vi que o meu processo estava muito moroso, muito difícil, entendeu? Foi aí pedindo também orientação, eu fui recebendo ajuda. E aí, quando você recebe ajuda, ai, gente, cara, faz toda a diferença. Seja fazendo uma terapia, seja você tendo amigos que compartilham com você da mesma linha de raciocínio, sabe? Não que você tenha que deixar as pessoas de lado, mas isso até acontece. Mas aí, ó, isso é um outro papo. Mas quando você fala com alguém que entenda a tua língua, sabe? Eu precisava falar muito com alguém que entendesse a minha língua e por isso até que eu tinha muita dificuldade de achar uma... Deixa eu acender minha velhinha aqui que apagou. Existe toda uma preparação aqui. Ó. Entende, né, gente? Quando eu fui buscar a minha psicoterapeuta, né? Eu a procurei num momento muito difícil para mim. E eu relutava muito em buscar esse tipo de ajuda, de terapia mesmo, né? De uma psicóloga, uma psicoterapeuta, porque as pessoas que eu ia, elas queriam me dar remédio. Porque, gente, como é que a pessoa vai entender que eu falo assim, olha, então, eu vejo isso. Então, desde criança, eu vejo Nossa Senhora. Ó, eu vejo os anjos. Ó, eu escuto aqui. Porque não era só, os meus problemas não eram só problemas de crenças e padrões e dores, entendeu? Das minhas feridas emocionais. E desistia esse rolê. Então, não era qualquer pessoa. Teve um médico, ele me mandou remédio, entendeu? Eu falei, eu vou tomar nada, enfia esse negócio no... né? Ah, gente, um pouquinho de namastê, um pouquinho de vai se fu, né? Olha só. E aí, eu não conseguia ter esse acesso, essa vulnerabilidade para me expor, porque todas as pessoas que eu falava, que eram poucas, né, esses terapeutas, os psicólogos, eles não me compreendiam. Então é muito importante que você encontre quem fala com a tua língua. E foi aí, num momento muito difícil, precisou, né, uma coisa muito difícil acontecer comigo. Para quem não sabe, e eu estou contando agora essas histórias
pouco a pouco, né? Eu tinha muitos sonhos premonitórios. E um desses sonhos, numa noite anterior, eu tinha sonhado muito com urubus e tal. Eles estavam na minha varanda e eles estavam todos sanguentados. E o Tom, que é o meu gatinho, tá ali, depois eu mostro pra vocês, quem não conhece, ele estava do lado e estava miando. E ele estava com um pouquinho de sangue, sabe? E aí eu peguei, Tom, o que você tá fazendo aí? E aí eu peguei e abracei ele, só que aquele sentimento depois, né? Eu acordei, aquele sentimento me deixou muito mal no dia inteiro. E olha que eu fiz meditação, pedi proteção, aquilo, alguma coisa não me soou bem. Enfim, à noite, gente, eu sei que eu estava dormindo, eu fui acordada novamente pelo Tom, ele estava em cima de mim. E aí ele começou a fazer assim com a patinha, só que a impressão que eu tinha era que eram mãos, assim, sabe? Cara, ele começou a me chamar tanto, tanto, e eu acordei. E aí no que eu acordei, eu escutei um barulho muito grande, muito alto e tal e tudo mais. E eu falei, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Eu peguei o telefone, por incrível que pareça, esse dia o telefone estava do meu lado, porque eu não durmo com o telefone do lado, e liguei imediatamente para a portaria do condomínio aqui, e falei, olha, vim aqui no meu apartamento, que é? Cara, eu só botei a mão assim, o meu teto de gesso deve ter uns 20, 30 quilos, uns 20 quilos, vai, caiu todo em cima de mim. E aquilo foi do nada. Quem trabalha com isso sabe que isso avisa que vai cair, né? Você vê uma rachadura, você vê né, um negocinho assim, um barulhinho. Só que não, eu não tinha escutado nada, não vi nada. E eu sou perceptiva, né? Eu tenho uma sensibilidade. E aquilo ali veio diretamente para mim. Bom, enfim, gente, aquilo causou muitos traumas. Foi horrível, uma cena horrível. E eu tenho mania de dormir assim de frente, porque eu fico me aplicando o reiki, aí adormeço. Então aquilo tudo ia cair em cima de mim, não sei se hoje eu estaria aqui. Enfim, a questão toda é que aquilo tudo mexeu comigo, não existe uma explicação, nem tudo na vida a gente vai ter as explicações, né? Houve lá a constatação de que não tinha nenhuma infiltração, não tinha nenhuma... Não existe, entendeu? Então, enfim, realmente tem coisas que não existem explicações, eu só sei que o que eu vou fazer com aquilo que aconteceu comigo. E foi aí que eu comecei a procurar a ajuda de uma psicoterapeuta, que é a Fátima, que ela é maravilhosa. A maioria das minhas amigas hoje, elas fazem com ela também. Então, ela entendia o que eu falava, ela entendia o que eu sentia, o que eu passava. Então, nesse processo, por que eu estou contando isso e eu vou linkar? Porque nesse processo de autoaceitação e aceitação, eu considero muito bom quando você está aberto para fazer esse movimento, de você fazer esse exercício, que é tudo único, seu, mas que você também esteja acompanhada por alguém nessa jornada. Alguém que saiba o que está fazendo, alguém que entenda a tua língua, que vai te conduzir para o resultado, para a sua libertação, sabe? A gente fala libertação, né? Parece, tô livre! Mas é mais ou menos isso. Gente, sério, é muito bom. Eu tenho um amigo que ele me perguntou assim uma vez, e eu nunca esqueço. Vira e mexe, eu sempre falo isso. Tô repetitiva. Tô velha, gente, respeito. Vou fazer 45 anos. A gente vai se dando ao luxo de ficar assim, gaga. Olha só. Ele falava assim, Gia, mas se esse processo... Não, por que fazer esse processo de transformação, sabe? De autoconhecimento? Se é uma parada que dói, que você vai mexer no que tá quieto, pra que você vai mexer naquilo que tá quieto? E aí eu falei assim, depende. Tua vida tá boa? Tá tudo ok? Tipo assim, você se considera uma pessoa dentro do seu propósito? Né? O que é esse propósito? É você se sentir totalmente preenchido e de você fazendo parte de um todo e contribuindo, né, para o mundo, e você estando preenchido, não precisando de nada. Quando eu falo nada nem ninguém, não é que você não precisa de nada, não, mas quando você está dentro do seu propósito, você é nutrido. E aí essa nutrição você não busca em algo e nem ninguém, entende? Então eu falei, você está feliz no seu trabalho? Você está ganhando o que você gostaria? Você está totalmente... Você está dentro de um relacionamento, ou não sei se você quer um relacionamento. E aí, como é que tá tudo? Aí ele falou, nossa, acabei de crer que eu preciso realmente de autoconhecimento.
Mas é, isso é bem interessante, gente. E assim, uma coisa que eu te digo, realmente, o caminho do despertar, o autoconhecimento, ele não é um caminho de flores, como todo mundo imagina, sabe? Não sei se você imagina isso. Mas é um caminho de liberdade, sabe? É difícil até verbalizar o que geralmente essa sensação de liberdade traz pra gente, porque eu costumo dizer assim, eu acho que representa muito isso pra mim, que é assim, nossa, tá tudo certo, nada resolvido, mas com uma paz dentro do meu coração. É isso. Sabe por quê? Quando você começa a autoaceitar a tua história, a entender que, pô, a vida não tá fazendo isso pra me sacanear. Aquilo que me aconteceu ali nada mais é do que um convite, sem você querer, para você se transformar, para você evoluir, se tornar uma pessoa melhor. É a partir dali, quantas pessoas que começaram a... Percebe só, às vezes ela foi demitida, né? Aí ela não aceita aquilo. Ela não aceita aquela experiência de que foi demitida. Só que, pô, por causa dessa demissão, ela buscou um curso, ela foi se aperfeiçoar, de repente começou a voltou para aquilo que ela realmente de fato carrega no coração. Uma vida, cara, ela sempre vai te levar para o melhor caminho. Então, se você entender e olhar para qualquer situação, seja no passado, seja no teu presente, e olhar e falar assim, caralho, gente, que essa agora me pegou, hein? Pô, fui demitida, fui traída, tô aqui sendo despejada. Aí você fala assim, tem até um filme que é na Netflix também, é A Última Gota. Ela é maravilhosa, cara. Esse filme é maravilhoso. Aquele ali realmente é a última gota. Quando você fala assim, cara, como ser positivo e pensar sobre isso, tudo que tá me acontecendo, né? Como que eu consigo olhar que a vida tá fazendo melhor pra mim? Não é possível. Vem uma enxurrada de coisa. Mas ela tá, cara. Ela tá te empurrando. Ela tá te empurrando, é que a vida vai dando sinais, né? Ela vai dando sinais. E aí você não vai escutando, você não vai vendo, porque você não se conecta, você não tem um momento com você não tem clareza. Você, cara, você só tá no... você só tá no checklist ali. Aí, ó, só dando check. Porra, você não tá curtindo a vida, sabe? Você não tá vendo o que tá acontecendo. Você não está vendo a pessoa que passou do teu lado. Você está aqui, o garçom pediu um suco, por favor. Você nem olhou para a cara do cara, você nem deu um sorriso para a cara do cara. Entendeu? Você não está vendo a vida acontecer. Você não está vendo que, de repente, aquela pessoa ali, que você nem olhou para a cara dele, e não é por um erro, não, gente. É porque, às vezes, a gente está tão imersa dentro dos nossos problemas, do nosso umbigo, do nosso universo. A gente não percebe que, de repente, pesca isso. Aquela resposta que você está precisando, que você está ali pedindo para Deus, pode vir da forma que você menos espera. E a gente só consegue ouvir essas respostas se nós estivermos mais despertos, se nós tivermos mais a atenção no agora, no presente. Então não adianta nada você ficar ali querendo, pedindo, né, e torcendo para que as coisas aconteçam se você não presta atenção no que a vida está te trazendo. Então aqui a gente está falando de várias coisas, gente, vários detalhezinhos, mas que tudo engloba. Essa autoaceitação é você começar a ter realmente noção de que a vida está te empurrando para o melhor. Que tudo aquilo que te acontece, todas as experiências, vim de uma família pobre, e realmente eu vim de uma família que não tinha muita condição também não. Aí para isso eu vou me tornar, estudei em colégio público, porra, pelo menos eu estudei, entendeu? Tá, não tive a melhor educação, mas eu tive, foi aqui eu consegui, que a vida me trouxe. E tá aí, e aí, meu amor, você faz dela o que você quer, fui buscar estudo. Tanto é que é engraçado, eu sempre estou estudando, sabe? Eu gosto disso. Então é o que você vai fazer com a vida. O que você vai fazer com o que a vida trouxe para você. Ela trouxe para o seu melhor. E aí você ter também aquele... É honrar a sua experiência que você está passando. É honrar, pô, o outro fez aquilo, tá, a experiência dele, mas, pô, se eu estou vivendo isso que o outro me trouxe, é por algum motivo. Por não estabelecer limites. Aí, muita coisa.
Entenda o que a vida está te trazendo com as experiências. O que o outro te traz, porque ele é apenas um reflexo daquilo que você precisa curar dentro de você. O outro é uma ferramenta maravilhosa, tá? Por pior que seja que a pessoa possa fazer, para você identificar aquilo que precisa curar em você. Ah, o cara me bateu, eu tenho culpa. Não sei se é culpa, mas pega a responsabilidade do que é teu. Começa a analisar por baixo, entendeu? O que é que faz com que você atrai este tipo de pessoa para a sua vida. Aí, a partir do momento que você trabalha a sua autoaceitação, a aceitação da experiência e começa a se trabalhar, meu amor, você vai voar. Você não vai mais atrair esse tipo de relacionamento. Você não vai mais atrair a escassez para a tua vida, entendeu? Pô, às vezes você quer ali vibrar na prosperidade, mas pô, não faz a gestão da tua vida financeira, entendeu? Não faz um estudo para melhorar ali o teu trabalho, né? Detesta ali o teu trabalho, tá? Mas qual é o plano? O que a gente pode fazer para mudar isso aí? Então não existe um plano, então a vida não vai mudar, porque você não está vendo a raiz do problema. Você não está vivendo a experiência que a vida te trouxe, que é te dar a oportunidade de você vir aqui para evoluir. E aí, durante esse evoluir, essa jornada, pô, vamos fazer mais leve, entendeu? Vamos tomando um café, vamos conversando e vamos se trabalhando. Gente, tá tudo certo até aí? Eu li uma coisa, vou replicar para vocês, que tá até no livro que eu tô lendo, que é, ó, aceitar o que não se pode mudar revela sabedoria. A vida é como ela é. Então, assim, porra, vai mudar aquilo que aconteceu na tua vida? Não, não vai mudar. Não vai. A gente ainda não conseguiu, né? Mudar o passado. Não dá. E aí, o que você vai fazer com isso? Confia na vida, cara. Confia que ela tá te levando para o melhor caminho. Ela quer que você evolua. Ela quer que você entenda isso. A vida, ela te impulsiona sempre para que você seja feliz. Ela não veio para você ter uma vida miserável. Muito pelo contrário. Se você analisar a natureza ela é o quê? Ela é abundante, ela é próspera. E o que o universo quer para você? É isso. Então, se você entender um pouquinho desse joguinho da vida, de como é que a gente pode dar esse start inicial, né? Pegar ali, fazer um nosso checklist de tudo aquilo que nos incomoda. Assistam lá a primeira live, para quem chegou agora. Assiste a primeira live e depois você faz esse trabalho, sabe? De aceitar. E aí tem muitas outras coisas, gente, que eu vou passando ao longo das lives, que é muita informação, não cabe tudo aqui. De como a gente pode liberar também muita coisa, né? No livro A Força, que é Os Anjos da Cabala, que eu amo esse livro, ele fica ali na minha mesinha de cabeceira, o autor Ian Meckler, ele fala assim, por trás de cada desafio superado, existe uma luz proporcional a ser liberada. O que é isso? A partir do momento que você consegue enxergar que aquele problema, aquele obstáculo ali vai te levar para algo muito maior, cara, aquela luz, ela vai se expandir na mesma proporção. Então pensa, pô, se esse problema aqui tá difícil, meu amor, depois vem uma luz maravilhosa na mesma proporção. Você vai ver como é que a vida vai mudar, né? E pensa nisso, quando a gente pensa de energia, de vibração, de frequência, não é que um monte de coisa veio junto, é porque você se conectou com aquela frequência, com aquela energia baixa. Quem faz os atendimentos comigo sabe o quanto eu falo sobre isso, né? Às vezes a gente tá aqui, ó, eu posso estar aqui falando com você, tô sorrindo, maravilhosa, né? Tá tudo good vibes, tá tudo bem. Mas por dentro, o que eu estou vibrando dentro do meu cardíaco? Tristeza, melancolia. Aí isso é frequência, gente, lá embaixo. 100 Hz, a gente tem que estar vibrando aqui, ó. No 500 Hz, no amor, na 540, que é alegria. E a gente conecta isso vibrando no bem, cuidando dos nossos pensamentos, se conectando com a natureza, fazendo a nossa conexão. Ó, faltam 5 minutos, gente, para eu finalizar essa live. Eu só queria dizer para você, se conecta com o que é bom, se conecta com o que te faz bem. Procura trazer essa conexão diária com você mesmo, que você vai ver
quanto isso vai mudar a tua vida, o quanto todas essas transformações, toda essa autoaceitação e aceitação das experiências, elas vão vindo naturalmente, porque existe uma pauta, né, gente? Porque a gente tem muita coisa para lidar, né? Tem coisa que elas ainda voltam para mim. Eu falei, mas meu amor, a gente já não lidou com isso. Ah, não, mas agora a senhora vai lá para trás, porque tô lidando com outro problema. É isso, né? Então, eu quero muito agradecer a todos vocês que participaram dessa live. Ai, gente, olha, sinceramente, é muito bom estar dentro do propósito. É muito bom estar fazendo o que te faz bem, o que te nutre. Isso me nutre. Então, obrigada por se conectarem a mim. Caso vocês gostem, né, compartilhem esse material, compartilhem as minhas lives com quem gosta e tal. Eu não estou preocupada aqui com quantidade de pessoas que entram, porque eu sei que a energia vai chegar para quem precisa. O meu trabalho, né, ele é inteiramente voltado para a luz. Eu não estou aqui para vender nada, não existe isso. Mentira, gente, eu tenho um curso que custa apenas 12 de 997. Ai, tá bom, meus amores. Por enquanto é isso, não tem nada. Mas é puramente para levar a luz, para levar o que faz sentido para você, porque a partir do momento que transformou minha vida, eu quero muito poder fazer isso para mais pessoas e levando de forma muito genuína. Obrigada a cada um de vocês. Um grande beijo, que a gente tenha, olha, que nós tenhamos hoje o melhor dia da minha vida. Decreta, porque nós somos a força da palavra. Nós somos energia. É a primeira lei universal, que tudo é energia. Então coloca para você. Vamos repetir aí, ó. Escreva aí para mim, ó. Hoje é o melhor dia da minha vida. Hoje é o melhor dia da minha vida. Está decretado. E assim é. Eu falei uma coisa na semana passada, e eu acredito muito porque é o que veio para mim. Comece a se acostumar a coisas boas acontecendo na tua vida. Todo mundo que vai começar aqui a partir de agora assistindo, isso, Dani, assistindo essa live, você pode ter certeza, cara, coisas muito boas vão começar a acontecer na tua vida. E não se admirem se penas começarem a aparecer para vocês, coisas que vocês vão falar assim, a Gi falou isso. Eu tenho certeza, todo esse trabalho aqui está sendo muito orientado por uma força maior, por uma egrégora de luz, e que é para que todos vocês possam receber a energia do despertar, para que plantem sementes, para que vocês possam reverberar toda essa energia, essa luz para mais pessoas de forma muito genuína, sem tentar mostrar nada para ninguém, tá bom? Um segredinho meu e de vocês aqui, não vamos tentar empurrar nada para ninguém, não. Oferece, né? Oferece a luz. Quem quiser ficar na luz, que venha na luz, né? Não, cada um tem o seu momento de despertar, tá bom? Então, coisas muito boas estão no caminho de vocês, acreditem. Oh, gente, vamos sorrir pra vida. É isso, obrigada, meus amores, obrigada para cada um de vocês. Obrigada, valeu, Dani, isso. Não se admire se um dia um beija-flor invadir a porta da tua casa e der um beijo e partir. É isso, eu não lembro mais da música. Vem cá, Tom, deixa eu mostrar você aqui, ó. Ai, gente, esse aqui, gente, é que me salvou, né, Gogoducho? Parece uma zapatirica. Bom, pra quem não sabe, eu tenho 2 gatinhos e uma cachorrinha, bebê. É isso. Meus amores, nossa, gente, tá atacando terror aqui. Um grande beijo pra vocês, espero vocês no próximo programa com mais um Café com Gi. Tá bom, meus amores, um grande beijo. Muita luz pra todos vocês, viu? Tchau, tchau.